Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui num momento super especial, na Semana do Estagiário, para falar sobre empresas que ouvem. E a gente começa esse momento falando que o estágio inicia com a entrevista. Eu sou a Michele, sou sócia e COO hoje da I Love My Job, que conduz desde diagnóstico de marca empregadora, construção de todo o EVP, proposta de valor ao colaborador e cria toda a estratégia no olhar de atração e fidelização de talentos para as empresas. E eu quero convidar os demais participantes desse podcast para se apresentarem, falarem um pouquinho dessa trajetória. Está sendo um prazer aqui estar conhecendo todos eles e eu tenho certeza que vai ser um ótimo momento de muitas trocas. Douglas? Olá, pessoal, todos sejam bem-vindos ao CIE. Para nós é um prazer, uma satisfação nos reunirmos hoje aqui para falar sobre esse tema tão importante, tão relevante para os nossos públicos, né, empresa e também estudantes. Meu nome é Douglas Aprato, eu sou gerente da unidade aqui de Porto Alegre. Espero contribuir aí na noite de hoje com assuntos e práticas relevantes para os nossos parceiros. Obrigada, Douglas. Indy? Olá, pessoal. Quero agradecer por esse convite. Acho que vai ser um momento de troca muito importante e um assunto super relevante no momento atual do mercado. Eu me chamo Indianara, eu sou psicóloga aqui do CIE e atuo com recrutamento e seleção para justamente vagas de estágio. Obrigada. Lari? Olá, pessoal. Eu sou a Larissa, Lari. Também sou psicóloga. Atuo há 10 anos com a área de recursos humanos. Iniciei com a atração e seleção. Ainda é um subsistema onde eu atuo e espero estar contribuindo aí com todos. Obrigada, Lari. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, vou trazer uma pergunta para que a gente possa iniciar as nossas trocas. Muito olhando hoje para os comportamentos, atitudes que a gente espera de um estagiário, que fazem com que esse estagiário possa se destacar no processo seletivo. O que vocês trariam que é essencial, que vocês buscam nesse momento de troca, no momento de escuta desses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho e quem sabe são a primeira entrevista que eles estão fazendo na vida deles? Eu penso que uma das coisas mais importantes hoje é justamente a curiosidade genuína, né, pela oportunidade da pessoa ter pesquisado um pouco sobre a empresa, entender pelo menos do que ela se trata, e ter um interesse também pela vaga, né, porque hoje a gente entende que o mercado está aquecido, tem diversas oportunidades aí no mercado, então que tenha esse interesse genuíno pela oportunidade e que tenha essa curiosidade de aprender, se desenvolver, além de ter um bom currículo aí também, alinhado com as expectativas internas, né, e expectativas também da oportunidade. Perfeito. Contribuindo um pouco aí com a Indy, acho que trazendo um pouquinho dessa geração atual, a geração Z, os novos estudantes, os estagiários, é uma geração que vem com essa energia de buscar essa curiosidade, eles têm facilidade em aprender, em tecnologias, então que também eles possam estar falando sobre o que eles conseguem contribuir com a empresa. Hoje a gente fala muito aí de inteligência artificial, não só para a vaga de estágio, para a atividade, mas também o que ele consegue contribuir aí se ele não tem experiência, o que ele fez na faculdade, o que ele fez na escola, que projeto que ele acredita ser um case aí de sucesso que ele pode contribuir para a empresa. Então, às vezes, esse estudante, esse estagiário, ele não tem a experiência, às vezes ele não vai conseguir trazer isso na entrevista, não tem experiência, minha primeira oportunidade, mas o que tu fez na escola, o que tu faz na escola, o que tu faz aí na faculdade. Então, trazer um pouquinho também dessa vontade, né, dessa proatividade. Perfeito, Douglas. Eu creio que, como às vezes comentaram, né, hoje o mercado nós vivemos numa realidade com muitas oportunidades de estágio, né? As empresas buscam cada vez mais o estágio como uma estratégia efetiva de formação de mão de obra, de preparação de novos talentos, de oxigenação das equipes, né? Então, nesse processo seletivo, o estudante, o estagiário,
vai se destacar se ele for sincero na entrevista, se ele procurar sempre, né, demonstrar suas qualidades, como a Larissa comentou muito bem, a Lari. Muitas vezes o estudante vai buscar a primeira oportunidade, ele não tem uma experiência, uma vivência profissional, né, anterior, e trazer o convívio social, algum trabalho voluntário, né, seja ele escolar, acadêmico, extracurricular, vai ser um ponto de extrema relevância para que as empresas identifiquem nesse candidato um talento, né, e que ele consiga transparecer aí a iniciativa de se incluir no mercado e ter uma oportunidade de estágio, né, à altura da sua expectativa. Então, creio que seja isso. Perfeito. Eu acho que, juntando um pouquinho de tudo que vocês trouxeram, né, eu acho que a curiosidade é algo essencial que a gente busca, né, num estagiário que está buscando o primeiro emprego, porque, ele não tem experiência, mas aonde que ele vai buscar para agregar no negócio, para fazer diferente, para querer crescer dentro daquela organização, né? Então, essa vontade de buscar, a gente fala muito de, tem sangue no olho, ele veio com brilho, ele quer fazer acontecer e tratar aquela experiência que ele vai ter, não só para, é um estágio, mas sim como que eu vou aprender, como que eu vou poder me contribuir com aquela organização para que ela cresça também e eu possa crescer dentro dela, né? As empresas hoje, né, como a Larissa comentou também, contratam os estudantes, os jovens profissionais pela busca pelo propósito, né, da identificação da cultura, pela identificação também que esse talento vai trazer para a organização. Então, creio que seja também relevante para o estudante, para o estagiário, buscar informações efetivas da vaga, né, quais são as atividades que esse estudante vai performar, o que ele precisa saber, quais são as habilidades, os conhecimentos que ele precisa dominar para que essa oportunidade seja mais atrativa para ele. Então, transparecer isso na entrevista também é um ponto importante para o estudante e avaliado pelas empresas, né? Perfeito, vamos para mais uma troca. E olhando hoje, o que vocês observam que a empresa busca de resposta de um candidato quando ele não sabe a resposta? Às vezes ele não tem resposta para aquela pergunta, não sabe sobre aquele tema, mas o que a gente, quando está no momento de escuta desse estagiário, quer através daquela pergunta, né? O que ele pode se posicionar para que ele seja mais assertivo no que ele vai trazer como resposta quando ele não sabe? Acho que é importante a gente trazer até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é normal nós não termos todas as respostas, né? Principalmente para uma vaga de estágio, para uma primeira oportunidade. Então, o que eu costumo falar para os candidatos é deixar o ambiente mais tranquilo possível, porque quando a gente fica ansioso, nervoso, a gente se perde, né? A mão fica suando. Então, o que eu sempre trago para eles? Que é normal, né? A gente dá uma parada, pode respirar, quer tomar uma água. E é sempre importante ele pensar que se ele não sabe a resposta, ele precisa buscar, né? Se eu não sei essa resposta, eu vou pesquisar, eu vou atrás. É de novo o que a gente falou ali na primeira pergunta, né? Ter a proatividade, a curiosidade. Se eu não sei, eu vou buscar essa resposta, eu vou perguntar para quem sabe. Então, é importante se mostrar disposto. Eu não sei a resposta dessa pergunta, mas eu vou pesquisar, eu vou buscar, eu vou atrás, para que a gente consiga aí evoluir. Então, lembrando, né, o estágio é a primeira oportunidade, então é a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, de aprender, de conseguir aprender quem já está há mais tempo na caminhada e que consiga aí evoluir, né? O estágio, ele vai estar a prática na empresa e vai estar na faculdade, na escola, vendo um pouquinho de teoria. Então, é importante isso, manter aí, né, deixar o candidato, o estudante, o estagiário à vontade, tranquilo, que nem todo mundo tem as respostas, nem aqui talvez a gente tenha todas as respostas também. Acho que fazendo uma conexão com a fala da Lari, né, acho que a sinceridade, ela é muito importante no processo seletivo, e que o candidato, ele se sinta pertencente e tenha um momento de fala e de escuta e que saiba que nós, recrutadores, a gente sabe o quanto que esse momento é ansiogênico, realmente traz esse nervosismo, então a gente já tá esperando aquele comportamento, né, mas que seja honesto, né, acho que a sinceridade é a chave desse assunto, né, de ser humilde e falar, olha, não sei essa resposta, mas tô disposto a aprender, eu tô disposto a buscar, e justamente ser
ter essa curiosidade de buscar aí essa resposta e buscar o seu desenvolvimento. Perfeito. As gurias deram uma aula, né? Transparência e honestidade são itens indispensáveis e inegociáveis, né? Então, creio que esse seja um ponto de ter humildade de reconhecer, não sei, vou aprender, tenho vontade, iniciativa para me desenvolver, então o caminho é demonstrar esse interesse e ser o mais sincero possível, né? Porque somos humanos, né? Ninguém sabe tudo, né? Por mais expert que seja algum profissional em alguma área, sempre temos algo a aprender, a desenvolver, e os avaliadores, as recrutadoras, né, observam esse ponto como até um item relevante de análise, né? Então, sinceridade, honestidade, e reconhecer que não sabe e desenvolver o que precisa para, né, buscar o conhecimento necessário. Para as empresas também acho que é importante, assim, a gente avaliar o nível da vaga, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que esteja de acordo com o que a vaga está exigindo. Então, eu não vou fazer uma pergunta que talvez não seja nem para aquele semestre do que o candidato está estudando, o que ele já viu na faculdade, na escola. Então, também é importante, enquanto empresa, enquanto recrutador, enquanto aí a pessoa que está entrevistando, possa ter a sensibilidade de entender qual é o público que eu estou me comunicando, quem é que eu estou entrevistando. Se é um candidato para uma vaga de estágio, talvez eu tenha que identificar e conhecer também a realidade que ele está inserido. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade também. Isso, perfeito. E até quando a gente está entrevistando, buscar olhar para aquele candidato e pedir exemplos de narrativas que eles possam trazer voltadas à experiência da faculdade deles, do ensino médio, do que eles vivenciam no seu dia a dia, né? E mais do que querer saber se eles sabem ou não, é como a gente entender como que esses profissionais pensam, né? Qual é a maneira que faz eles buscarem uma informação, como que eles chegam em determinada informação. Então, antes do que realmente, se eu sei ou não sei sobre determinado assunto. E bons recrutadores, né, boas pessoas que trabalham, já que têm experiência nessa área, identificam quando a pessoa está omitindo alguma informação com facilidade, né? Então, o corpo também fala. Então, observar as técnicas, né, que a gente sabe que são de mercado, são práticas, mas também ser o mais, né, honesto possível e perguntar até, se for o caso, né, a resposta correta, né? Bom, esse tema, desse tema não domino, a pergunta, né, é muito técnica, hoje ainda eu estou talvez no semestre inicial, não cheguei nessa fase da faculdade, então trazer realidades, né, que demonstrem que ele não teve a informação ou não sabe o conhecimento, mas que está disposto a aprender, a desenvolver e a buscar a informação necessária para performar da melhor forma. Bacana, estamos nos complementando bem. E agora, indo para a próxima pergunta, mais olhando para curiosidades, né? Qual foi a maior surpresa que vocês já vivenciaram em um momento de processo seletivo? Eu acho que, trazendo um pouquinho da minha prática, assim, da minha experiência, eu estava trabalhando uma vaga de estágio de marketing e o candidato, era uma entrevista online, o candidato ele fez um PowerPoint se apresentando. Então, ele colocou a foto da família, ele colocou a foto do pet, ele falou um pouquinho dos hobbies. Então, para uma vaga onde exigia uma criatividade, onde exigia aí, não vou dizer uma experiência tão robusta, mas que exigia a criatividade, pensar fora da caixa, ele iniciou essa entrevista dessa forma, e perguntando, eu posso compartilhar a minha tela contigo? Então, acho que essa foi uma entrevista marcante para mim. E teve outro caso também de um candidato que me abordou no LinkedIn, falando ali que ele não tinha nenhuma experiência, mas que ele queria me mandar um vídeo. E ele me mandou um vídeo se apresentando. Então, nesse vídeo, é muito da linha também da apresentação que o outro candidato fez, só que ele estava narrando esse vídeo com algumas fotos. Então, acho que isso é um pouquinho também do diferencial, quando a gente entende como a gente vai impactar, né, o recrutador, seja a empresa, qual é a cultura dessa empresa, qual é essa vaga. Então, se a vaga ela está exigindo uma criatividade, o que eu posso fazer também para me diferenciar?
Então, acho que esses 2 cases foram cases que me marcaram e foi aqui no CIE, inclusive, quando eu trabalhava aqui no CIE. Não sei se eu posso falar que é uma surpresa, mas é algo que me deixa contente de saber que as oportunidades de estágio, elas não são apenas para jovens e pessoas mais que estão iniciando no mercado de trabalho, né? Então, me surpreende muito positivamente ver pessoas mais velhas, né? De uma melhor idade, talvez, buscando oportunidades, buscando uma transição de carreira, buscando mudar um pouco o seu padrão, mudar um pouco a sua profissão. Então, eu acho que é muito interessante, e uma das vivências que eu tive com isso é de uma pessoa de 48 anos, né, que estava fazendo essa transição de carreira, estava saindo aí de uma área administrativa e realizando o sonho de estar cursando direito. Então, acho que isso também é surpreendente e que as oportunidades estão aí para todos. Então, coloco aí muita positividade nisso, né, e muito engajamento dessas pessoas também de estarem iniciando novamente uma jornada ou buscando se recolocar no mercado mesmo. Nessa trajetória nossa de entrevistas, né, a gente já vivenciou algumas coisas, né, e assim, recapitulando a entrevista que eu já fiz, assim, acho que hoje em dia o que chama mais atenção, assim, em algumas situações já aconteceu comigo, eu vim fazer essa entrevista porque minha mãe e meu pai me pediram, porque, né, eu tive, sei lá, transpareceu que foi uma obrigação, né, não sincera, não genuína dele, aquele interesse pela oportunidade, de comparecer em algumas situações também com o pai ou com a mãe, ou às vezes com o namorado, e aí a gente tem que, ou o namorado, enfim, a gente tem que, né, sinalizar, olha, é importante para tua carreira que tu, né, tenha acesso exclusivo à entrevista, é um momento teu, as perguntas são feitas, né, direcionadas para o teu perfil, para a tua capacidade, então o acompanhamento, a mãe e o pai podem acompanhar, mas, né, de uma demanda mais de acompanhar, receber ali e ir até a recepção, se for o caso, né, então, de cabeça, assim, que eu me lembre, são essas situações mais inusitadas, assim, algumas coisas mais específicas, né. Perfeito, eu acho que hoje a gente recebe muitos currículos, né, uma dimensão muito grande, está muito fácil das pessoas se candidatarem para as vagas, e como você falou, né, Lari, se mandar uma mensagem, às vezes no LinkedIn, se destacando, também é um diferencial, que vai chamar a atenção para uma vaga ou outra. Só que às vezes é um volume grande, né, para as empresas gerenciarem, né, esse volume. Por isso até na I Love My Job a gente fala muito o quanto a gente deixa claro a nossa cultura, deixa claro qual é o perfil de profissional que hoje a gente busca, para que as pessoas que se candidatem para as nossas vagas estejam já alinhadas, conhecendo mais sobre a empresa, né, conheçam sobre qual é a realidade, o que aquela empresa, como que é o modo operandi daquela empresa no seu dia a dia, para que os processos seletivos sejam mais objetivos, a gente consiga estar fazendo um processo em que as pessoas, todo mundo se enquadra na cultura da empresa, eu só tenho que olhar a parte técnica e o processo seletivo flui melhor. Tá bem? Perfeito, então, obrigada. A gente está finalizando esse bloco e vamos para o próximo. Até mais!